Pessoal, dando continuidade ao nosso estudo, nós vamos falar do roubo circunstanciado ou agravado, do artigo 157, parágrafo 2º do Código Penal. Em seu parágrafo 2º, o artigo 157 do Código Penal, ele traz com as alterações que foram promovidas pela Lei 9.426 de 1996, arrola 5 causas de aumento de pena, de 1/3, até a metade aqui nesse contexto, aplicáveis ao roubo próprio e também ao roubo impróprio. Não se aplicam, por igual motivo, as modalidades de roubo qualificado delineadas pelo parágrafo 3º, roubo qualificado pela lesão corporal ou pela morte. É importante destacar aqui que as circunstâncias previstas no parágrafo 2º do artigo 157 do Código Penal, ela tem a natureza jurídica de quê? De causa de aumento de pena nesse contexto, e elevam a reprimenda em quantidade variável aí, que incide lá na terceira e derradeira etapa da dosimetria da pena privativa de liberdade. O roubo qualificado, com previsão técnica, ele encontra-se no parágrafo 3º do artigo 157 do Código Penal, qualificado pela lesão corporal de natureza grave ou pela morte, denominado, nesta última hipótese, de latrocínio. E aí nós vamos ver se dessa violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo, inciso 1º. Essa primeira aqui, vocês já estão livres dela porque ela foi revogada automaticamente. Então, já não há necessidade de vocês estudarem aqui para essa questão. Mais uma questão que nós vamos ver, muito importante, é se a necessidade ou desnecessidade de apreensão ou perícia da arma. Discute-se aqui a apreensão e a consequente perícia da arma é imprescindível para a incidência da causa de aumento de pena. O entendimento do plenário do Supremo Tribunal Federal é no sentido de serem desnecessárias a fins da aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1º do Código Penal. A apreensão da arma e a sua respectiva perícia, o emprego da arma e o seu potencial lesivo sejam provados por outros meios, tais como declarações da vítima e o depoimento pessoal testemunhal nesse contexto. E aí pergunta-se também a arma com defeito ou desmuniciada. A arma com defeito é necessário diferenciar duas situações no caso concreto. Se o defeito acarretar absoluta ineficácia da arma, exemplo, impossibilidade duradoura de um revólver para efetuar disparo, não se aplica a causa de aumento de pena definida no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1º do Código Penal. Entretanto, se o vício importar apenas na ineficácia relativa da arma, exemplo, revólver que falha em alguns disparos, picoteando cartuchos íntegros nesse contexto. Há um entendimento a favor da incidência da causa de aumento de pena, porque não sabe quando vai picotear, aí o cara aponta a arma e picoteia, não picoteia para aquela pessoa, é óbvio que ela vai morrer. E aí é consagrado pelo entendimento e o camarada vai responder também por latrocínio nesse contexto. Tá? A majorante do artigo 157 do Código Penal não é aplicável nesse caso quando a arma está nesse contexto, a arma é utilizada e apreendida e periciada e a sua inaptidão para a produção de disparo constatado. Nesse caso aqui, seria a favor e benefício do réu que a arma fosse apreendida, obviamente, para ele, porque se a arma não presta, não alteraria não incidiria essa agravante aqui para ele, E aí o dispositivo buscou punir com mais rigor o indivíduo que empregou o artefato apto para a integridade física do ofendido, representado aí por um perigo real. A utilização da arma de fogo, que não tenha potencial lesivo, afasta a mencionada majorante, mas não a grave ameaça. Constitui o elemento do tipo, que é do roubo, na sua forma simples. A arma desmuniciada, por sua vez, constitui um meio relativamente ineficaz, pois pode nela inserir projéteis e qualquer tempo efetuar disparo. A causa de aumento de pena, segundo o Superior Tribunal de Justiça, o armamento utilizado na empreitada criminosa é atestado e a sua capacidade lesiva incide
a causa especial de aumento de pena do artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1º do Código Penal, ainda que desmuniciada com o do seu emprego. Um instrumento contundente apto a produzir as lesões. O Superior Tribunal de Justiça já pronunciou no sentido diverso, afastando a causa de aumento de pena do artigo 157 na empresa, no sentido de que a arma desmuniciada. Arma de brinquedo ou arma de fantasia? É um tema que provoca aí acaloradas discussões do direito penal. O assunto era pacificado até 24/10/2001 nesse sentido. Na terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça, decidiu-se aí cancelar a súmula 174. No crime de roubo, a intimidação é feita com arma de brinquedo, autoriza a causa de aumento. Aí formaram-se duas posições acerca do emprego da arma de brinquedo, e aí a primeira posição é a teoria objetiva. O emprego da arma de brinquedo, de brinquedo não autoriza a causa de aumento de pena. A roubo e não furto, isto é inquestionável. Os seguidores desta linha de raciocínio sustentam que não ser possível valorar simultaneamente a utilização da arma de brinquedo como elemento do roubo. A causa de aumento de pena sob pena de configuração inaceitável do bis in idem. Com efeito, a arma de brinquedo nada mais é do que um brinquedo e não uma arma no sentido jurídico do termo. É uma arma finta, não tem potencialidade lesiva, revelando-se incapaz para produzir a integridade física a integridade física ou a vida da vítima. A lei, fala em objeto capaz de intimidar, mas especificadamente em arma. Impede admitir aqui, por analogia em malam parte, qualquer objeto que sejam arma. Se a causa de aumento de pena ela reclama que o emprego de arma, é imprescindível que o dolo do roubador consista precisamente no uso de algo que também para ele seja uma arma. O Supremo Tribunal Federal acolhe esta posição, e também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça ele cancelou o enunciado da súmula 174 do STJ, no sentido de que não se aplica a majorante do artigo 157, inciso 1 do Código Penal, aos delitos de roubo praticados com emprego de arma de brinquedo. Sendo assim, deve-se ser afastada a incidência na hipótese da referida causa especial de aumento de pena do artigo 157, parágrafo 1º, inciso 1 do Código Penal. A vontade do Superior Tribunal de Justiça, ao cancelar a súmula 174, foi a de se tornar claro que o emprego da arma de brinquedo não permite o aumento da causa de pena do crime de roubo. Essa posição ganhou força e atualmente é amplamente dominante em sede doutrinária e jurisprudencial. Quanto à segunda posição, a teoria subjetiva, nós vimos a primeira posição da teoria subjetiva da teoria objetiva. Quanto à segunda posição da teoria subjetiva, o emprego de arma de brinquedo autoriza a causa do aumento de pena, inicialmente imposta a destacar aqui que nem toda arma de brinquedo pode funcionar como causa de aumento de pena, quando empregada como meio de execução do roubo. Tais como revólveres que lançam água e pistolas utilizadas para a diversão de crianças de pouca idade, de fato a discussão só tem a pertinência quando envolve um simulacro de arma, ou seja, instrumentos realmente semelhantes a armas e capazes de confundir as pessoas em geral. A experiência na prática revelada aqui que existem armas de brinquedo extremamente parecidas com armas reais nesse contexto, que muitas das vezes enganam até mesmo especialistas nos manuseios de tais materiais. Sustenta-se até então uma teoria subjetiva que a arma de brinquedo, esse simulacro de arma de fogo, no caso concreto, é um meio idôneo de intimidar a vítima do roubo. Além disso, a vítima tem inúmeros motivos para crer na veracidade da arma, pois não é fácil acreditar
que seria utilizada pelo ladrão em atividade tão perigosa, inclusive a ele próprio. Esta posição, historicamente majoritária, em sede doutrinária e jurisprudencial, sensivelmente perdeu terreno com o cancelamento da súmula 174 pela terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça. Prevalece o entendimento de que o emprego da arma de brinquedo para a execução do roubo não autoriza o aumento da causa de pena na forma prevista do artigo 157, inciso 1 do Código Penal. Quanto ao emprego de arma de brinquedo e ausência de apreensão e perícia, a jurisprudência inclina-se dispensabilidade da apreensão e perícia para autorizar a incidência da causa de aumento de pena lá do artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1. Estudamos também que o STF e STJ posiciona pela inadmissibilidade do aumento de pena do roubo em razão do emprego da arma de brinquedo. Duas orientações pretorianas é possível lá no caso concreto, nada obstante a firme jurisprudência do STF e do STJ, o aumento de pena do roubo em decorrência do emprego da arma de brinquedo. A resposta é positiva. Como? É simples. Em princípio, a utilização da arma de brinquedo não caracteriza a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal. A apreensão da arma não é obrigatória para a aplicação da majorante, é possível declaração em juízo pela vítima. Se a arma não foi apreendida, muito menos periciada, presume-se aí que se cuidava de uma arma verdadeira e não de um mero brinquedo. A presunção é relativa, seria muito difícil o réu comprovar ter utilizado a execução do delito da arma finta aí nesse contexto. Então, seria melhor ele apresentar a arma, se essa arma fosse de brinquedo, para que ele tivesse uma despenalização, uma pena menor no contexto aí. Despenalização não, uma pena menor. Quanto ao emprego de arma de fogo e Estatuto do Desarmamento. Se o roubo é praticado com emprego de arma de fogo, o agente não tem autorização para portá-la, não incide o crime autônomo do porte ilegal de armas, tá? Fique caracterizado isso, de uso permitido ou de uso restrito nos termos do artigo 14 e do artigo 16 da Lei 10.826 de 2003. Aplica-se para a solução do conflito aparente de leis penais o princípio da consunção estudado lá no primeiro período, que nós vimos lá quais são os conflitos aparentes de normas e vimos quais são os princípios elencados nesse contexto. Primeiro, o princípio da especialidade, que é o caso aqui que se emprega. Vimos também o princípio da alternatividade, o princípio da consunção e um outro aqui que eu não me recordo nesse momento. Mas nós vimos todos da subsidiariedade, já lembrei, princípio da subsidiariedade. Nós vimos lá então, princípio da especialidade, princípio da subsidiariedade, princípio da consunção e o princípio da alternatividade que vem para solucionar esses conflitos aparentes de norma. E nesse caso aqui concreto, o princípio da especialidade não seria aplicado, o princípio da consunção, pela aplicação do princípio da consunção, que absorveria esse porte ilegal de arma. Entretanto, estaria caracterizado o concurso material entre os crimes tipificados no artigo 157, inciso 1 do Código Penal e o artigo 14 do uso de arma de fogo, de uso permitido, ou o artigo 16 da arma de fogo do uso restrito, da Lei 10.826. Quando, depois da consumação do roubo e fora dentro de um contexto fático deste crime, o sujeito continua a portar ilegalmente a arma. Uma semana depois, quando era investigado pelo crime, então vai-se o concurso material, vai-se elencar nesse contexto, se depois de uma semana esse investigado se encontra com a arma, pelo crime contra o patrimônio, ele efetua e continua com a arma, é preso em flagrante em via pública pelo porte ilegal de arma. Roubo e porte ilegal de arma, em concurso material. Se há concurso de duas ou mais pessoas no inciso 2 do Código Penal. O tratamento legal mais rigoroso aqui, ele repousa no maior risco que há a pluralidade de pessoas, proporcionada pela integridade física, que proporciona a integridade física e também, só um minuto, colocou o cabo aqui para carregar.
estava falando se proporciona essa integridade física e o patrimônio alheio. A maior grau de intimidação, facilitando a prática do delito quando há o concurso de duas ou mais pessoas. E aí o crime acidentalmente coletivo, a pluralidade de agentes acarreta na exasperação da pena. Essa causa de aumento de pena é cabível ainda que um dos envolvidos seja inimputável nesse contexto ou desconhecido. É suficiente para a acusação provar, somente um deles tenha sido identificado. Quando, aqui nesse contexto, uma pessoa maior e capaz comete o roubo em concurso com um menor de 18 anos, a ele deve ser imputados dois crimes aqui. Quais? Roubo circunstanciado, pelo artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2, e a corrupção de menores, definida no artigo 244b da Lei 8.069, de 1990, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? Quase mudou aqui. Este delito ele dispensa a prova de efetiva corrupção do menor. Trata-se de crime formal de consumação antecipada. É uma posição consolidada na súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça e cuida-se também de perigo, sendo prescindível. A corrupção moral da criança ou do adolescente, cuja inocência se presume. A doutrina ela diverge acerca da necessidade da presença de duas ou mais pessoas no local do crime, executando o roubo. Para Nelson Hungria, ele sustenta que várias pessoas, no mínimo duas, devem estar aí reunidas e presentes junto à vítima, embora nem todas cooperam materialmente na violência. E aí o mestre aqui, ele vai dizer que o concurso de duas ou mais pessoas é compatível com a coautoria e também com a participação, desde que todos os sujeitos estejam presentes no momento do crime. Com a posição oposta, Heleno Cláudio Fragoso aduz que ser exigível a presença de todas as pessoas na fase executória do roubo. Admitimos aqui que a coautoria e a participação, pouco importando se as duas ou mais pessoas estão presentes no palco do delito. O Código Penal alcança a participação, pois o partícipe também comete o crime concorrendo de qualquer modo para a sua realização, conforme o artigo 29 caput. Incide a majorante quando uma pessoa do interior de um estabelecimento prisional determina também aos seus companheiros a prática de um roubo contra uma instituição financeira aqui. Então, mesmo de lá de dentro da presídio, pode-se inserir essa qualificadora. Em decorrência da teoria unitária ou a teoria monista, acolhe-se, acolhida pelo artigo 29 caput do Código Penal, no tocante ao concurso de pessoas. Todos os envolvidos aqui responderão pela causa de aumento de pena, ainda que um só dos agentes alcance essa consumação do delito. Por exemplo, A, B e C ingressam em uma residência para roubar. Um transente que ali passava percebe tais condutas e aciona a polícia. A e B são presos em flagrantes quando C, na posse dos seus bens subtraídos do crime, o crime de roubo circunstanciado estará consumado para todos os três, tá? Quando o crime é praticado por duas ou mais pessoas, a absolvição do comparsa, esse coautor ou partista, formalmente denunciado, não vai se afastar automaticamente a incidência da causa de aumento de pena quanto ao agente condenado. Exemplo, A e B são denunciados pelo roubo de um automóvel que estava estacionado em via pública. Durante a instrução criminal, a vítima reconhece A, mas afirma categoricamente que, embora a subtração tenha sido efetuada por duas pessoas, B não era o seu comparsa. Cumpre ressaltar que a causa de aumento de pena inerente ao roubo, do artigo 157, inciso 2 do Código Penal, não pode ser aplicada ao furto, nesse contexto. E a jurisprudência é consolidada aí pelo Supremo Tribunal Federal. É defeso ao julgador aqui, então estou dizendo que ele é proibido aplicar a analogia da sanção sem prévia previsão legal, ainda para beneficiar o réu ao argumento de que o legislador deveria ter aplicação à situação ou outra forma. Se a vítima está em
serviço de transporte de valores e se o agente reconhece tal circunstância. O inciso 3 do Código Penal do artigo 157. A finalidade dessa causa de aumento de pena aqui é a de conceder maior proteção às pessoas, ao transporte de valores. Exemplos: carros fortes, office boy, estagiários, funcionários de bancos e empresas gerais. Excluindo o proprietário de bens, incide a majorante somente quando a vítima estiver trabalhando com o transporte de valores alheios e não realizar o transporte particular de seus próprios pertences. Nessa hipótese, portanto, o roubo ele desponta como um crime de dupla subjetividade passiva, duas vítimas aí, né? Porque o titular dos valores atingidos pela subtração e também a pessoa que presta o serviço de transporte de valores. O serviço de transporte de valores pode ser realizado, né, por dever de ofício, exemplo, funcionário da empresa que alimenta terminais eletrônicos para saques em dinheiro, ou também mesmo acidentalmente, exemplo, um menino que recebe uma quantia em dinheiro para depositar na aposentadoria de sua vizinha, na agência bancária. E ainda há a diferença se os valores são transportados de uma localidade para outra ou na mesma localidade. Os valores podem ser representados por dinheiro, como também por qualquer outro bem de cunho econômico, dos quais são exemplos as pedras preciosas, títulos ao portador e cargas valiosas em geral. Para o Superior Tribunal de Justiça, incide a majorante prevista no inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 152, né, na hipótese em que o autor pratique o roubo ciente de que as vítimas são funcionários da Empresa Brasileira dos Correios e Telégrafos. O inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 157 do Código Penal disciplina que a pena aumenta de 1 até a metade, de 1/3 até a metade, se a vítima está em serviço de transporte de valor e o agente conhece tal circunstância. Considera-se aqui, na hipótese em análise, a grande quantidade de produtos cosméticos também subtraída, que possuem um expressivo valor econômico, liquidez, já que podem ser facilmente negociados e convertidos em pecúnia. Deve, portanto, incidir essa majorante pelo serviço de transporte de valores. É imprescindível para a aplicação da pena, da causa de aumento de pena, a prévia ciência por parte do assaltante. O dolo do agente deve compreender desde o início. Se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transferido para outro estado ou para o exterior, inciso 4. A causa de aumento de pena aqui, do roubo, foi criada pela Lei 9.426 de 1996. Cuida-se de causa de aumento de pena que diz respeito a um resultado posterior à subtração. Consciente no transporte do veículo automotor, né, nesse contexto, para outro estado federativo ou também para o outro país. Fundamenta-se na maior dificuldade de repercussão do bem pela vítima, a ultrapassagem das fronteiras, seja com outro estado, seja com outro país. A aplicação do aumento de pena aqui reclama dois requisitos cumulativos. A subtração deve ser vinculada de veículo automotor, tá? Vincular a isso, e o veículo deve ser transportado para outro estado ou também para o exterior nesse contexto aqui, tá? A outra majorante, se o agente mantém a vítima em seu poder restringindo a sua liberdade. Inciso 5. Trata-se de mais uma causa de aumento de pena. A Lei 9.426 de 1996 traz a sua finalidade a tornar mais grave a reprimenda, se o agente mantém a vítima em seu poder restringindo a sua liberdade. O ofendido é atacado em seu direito de locomoção e fica à mercê do assaltante. Como a lei, o verbo é manter, né? A restrição da liberdade deve perdurar por um tempo juridicamente relevante, seja para assegurar para si ou para outrem o produto do crime, seja para escapar ileso da autoria policial, nesse contexto. A manutenção da vítima aqui
por pouco espaço de tempo no interior do veículo, não consubstancia o delito de que cogita o artigo 148 do Código Penal. Falta de autonomia indispensável à caracterização do crime, pois a vontade do agente ela é direcionada não em si, mas a restrição da liberdade, mas a subtração do veículo, violenta ao veículo sem o risco de uma perseguição quase que imediata, ou seja, o êxito do veículo. Quanto à pluralidade de causas de aumento de pena, o legislador ele previu 5 causas de aumento de pena para o roubo. Qual é? O montante da exasperação da pena, quando o delito contém 2 ou mais majorantes, a exemplo do que a hipótese de que o roubo é praticado em concurso de pessoas e com emprego de arma. Primeira posição, admite 5 percentuais diversos para a gravação da pena, e a indagação que seria óbvia. São 5 as causas de aumento de pena e a elevação mínima de 1/3 e a máxima de 1/2, logo uma majorante exaspera a reprimenda de 1/3, ao passo que todas, ou seja, as 5 aumenta até a metade, né? Que é 1/2. A segunda turma deu parcial provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para determinar ao juízo de origem que, afastado bis in idem em seu uso de tabela para estipular a majorante de pena, procede-se automaticamente aí a dosimetria sem prejuízo da condenação procedente. Asseverou aí que a jurisprudência do STF não admitiria de modo geral que fossem estabelecidas frações categóricas para aumentar a pena em função de qualificadora ou de outros motivos. Uma segunda posição sustenta 3 percentuais diversos para a causa de aumento de pena, 1/3, 2/5 e até a metade. Esta posição estabelece a seguinte linha de pensamento. Antes do advento da Lei 9.426 de 96, existiam 3 causas de aumento de pena no artigo 157, parágrafo 2º do Código Penal. E desde aquela época, a exasperação da reprimenda já varia entre 1/3 até a metade, e o cálculo seria simples aí. Um número de causas de aumento de pena, um percentual de 1/3, 2/5 e até a metade. Com a edição do novo diploma legal, foram criadas mais 2 causas de aumento de pena, as dos incisos 4 e as dos incisos 5. Desta forma, o raciocínio aqui a ser aplicado atualmente é o que? É que existia antes da entrada em vigor da Lei 9.426 de 96 e na raríssimas hipóteses de incidirem simultaneamente 4 ou 5 causas de aumento de pena em um crime de roubo. O juiz ele deve utilizar 3 majorantes para fixar o aumento máximo até a metade. A segunda posição é preferida do Ministério Público, tanto no âmbito da União como em campos dos estados. Também convém utilizar em concursos que esperam do candidato aí uma posição mais rígida, como é o caso da Polícia Federal e também das polícias civis, nesse contexto aqui. Tá? Roubo circunstanciado em regime prisional para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade. E aí nós vamos ver que instalou-se no Brasil, lamentavelmente, o fenômeno da cultura da pena mínima. Dificilmente, portanto, a pena privativa de liberdade imposta a um condenado não reincidente pela prática do roubo circunstanciado ultrapassa os 8 anos. Desta forma, o regime legal pertinente ao semiaberto, nos moldes do artigo 33, parágrafo 2º-B do Código Penal, e nada obstante, é possível a fixação do regime prisional fechado ao roubo circunstanciado, desde que presente a fundamentação idônea, especialmente no tocante às circunstâncias judiciais favoráveis. Trata-se, de fato, objetivamente grave, que fomenta a insegurança no convívio social, a exigir um regime mais rigoroso, antes a personalidade inteiramente avessa e arredia aos preceitos éticos jurídicos de seus responsáveis, autores e partidos. O Superior Tribunal de Justiça, que no roubo, em se tratando de pena superior a 4 anos de reclusão,
sendo desfavoráveis as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, é apropriado o regime prisional fechado para o início do cumprimento da reprimenda. A regra é aplicar ao condenado primário o regime prisional correspondente à pena privativa de liberdade fixada. A opinião do julgador aqui é sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui uma motivação idônea para a imposição do regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada na súmula 718 do STF. Pessoal, ficamos por aqui. Logo mais na nossa aula, na nossa webconferência, estaremos à disposição para tirarmos eventuais dúvidas dos senhores, tanto na nossa aula do crime de furto, que tratamos sobre o crime de furto, do artigo 155 ali, todos os nuances, né, em todos os parágrafos, até o parágrafo 7, e agora do crime de furto, do crime de roubo, perdão, do artigo 157 e os demais, certo? Na nossa aula, nos encontramos na nossa aula aí na webconferência.